Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Estamos estudando o livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora, um livro de perguntas e respostas, em que o Marcel Benedetti pinçou trechos das obras básicas do Espiritismo e nos traz aí informações a respeito da espiritualidade dos animais. Hoje é o nosso nosso quinto programa do capítulo 3 sobre a alma animal. A gente iniciou lá em finalzinho de dezembro de 2025, então hoje é o nosso terceiro programa do ano e o quinto programa sobre esse capítulo. A gente vai ler agora a questão número 43 do livro do Marcel Benedetti. Dissestes, na questão 190 do Livro dos Espíritos, que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Resposta dos espíritos: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Questão 607 do Livro dos Espíritos, capítulo Os Três Reinos. Comentários do Marcel. Esse enunciado é muito importante para mostrar que definitivamente não somos criações à parte da natureza e que somos os mesmos espíritos que animaram corpos de animais em existências anteriores quando estagiávamos naquela fase. Estagiamos em fases muito primitivas desde que fomos colocados no mundo físico como princípios inteligentes revestidos de matéria da menor partícula. Da menor, só vou ler de novo aqui. Estagiamos em fases muito primitivas, desde que fomos colocados no mundo físico, como princípios inteligentes, revestidos de matéria da menor partícula imaginável, no caso um átomo, para depois estagiarmos em fases posteriores, fases anteriores à animalidade e na própria. Aprender com estas e adquirir experiência de vida para angariar condições de entrar em uma fase mais adiantada, ou na própria humanidade. Então, nós passamos por várias etapas, como a gente já falou aqui, e eu acho que essa questão do Livro dos Espíritos, ela é muito elucidativa, ela é muito... Para mim, ela é fantástica, né? No sentido de esclarecer onde é que passa o espírito nessas suas fases de desenvolvimento. Uma série de existências antes da humanidade, simples assim. Qual a dificuldade em entender e principalmente aceitar que nós já passamos por outras etapas? Que nós já passamos, nós hoje humanos, já fomos um animal. Já fomos um vegetal. Há quantas milhões de encarnações? Não importa saber. Isso não importa, isso não é relevante. Até porque a gente não sabe nem como fomos na encarnação anterior enquanto humanos. Quem dirá querer saber essas questões, essas respostas, né? Como é que eu fui quando eu estava na fase vegetal? Não importa a gente saber isso. Não vai agregar em nada. Mas é importante a gente saber que nós estamos hoje aqui na fase de humanidade, depois de passar por uma série de existências anteriores à fase de humanidade. É isso que importa a gente saber, e a partir do momento que a gente entende isso, e que a gente realmente compreende que nós estamos numa espiral evolutiva, a gente vai começar a respeitar mais os outros seres da criação. Porque o que falta muito é esse respeito. É esse entendimento de que somos todos irmãos, de que nós estamos aqui crescendo uns com os outros, aprendendo uns com os outros. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente achar que somos a última bolacha do pacote, vai ficar difícil a gente realmente crescer espiritualmente. Então a gente precisa ter esse entendimento, saber que nós estamos aqui evoluindo, que nós já passamos por muitas e muitas existências antes de chegarmos à fase de humanidade. Então que a gente possa aprender com Kardec, que a gente possa, enquanto espírita, né, para aqueles
que se dizem espíritas, né, entender e compreender que nós estamos aqui crescendo, que nós estamos aqui evoluindo, que nós não caímos aqui de paraquedas, né? Porque muitas vezes a gente acha que, eu cheguei aqui, mas, né, como é que eu cheguei? Tem muita gente que não para pensar nisso, né? Como é que chegou à fase de humanidade? Então, para a gente refletir. Vamos à questão 44, aqui do livro do Marcel Benedetti. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Resposta. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? É nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É de certo modo um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Questão 607A do Livro dos Espíritos, lá no capítulo Os Três Reinos. Antes de ver o comentário do Marcel, eu particularmente acho essa questão a mais importante em relação à espiritualidade dos animais. Porque se a gente não consegue entender essa questão, nós que nos dizemos espíritas, aí fica difícil, né? Aí fica difícil argumentar. Mas vamos ver o que o Marcel trouxe aqui a respeito dessa questão. Tenho certeza que vai nos elucidar ainda mais. Aqui encontramos 3 assuntos importantes. O primeiro diz respeito ao fato da alma do ser humano ser uma evolução da alma de seres inferiores da criação. Isto é, nós já estagiamos nas fases anteriores da criação como espíritos mais primitivos. Não é? A segunda diz respeito à individualização do espírito. Esse tópico provoca confusão para muitas pessoas que não entendem que os espíritos dos animais já são indivíduos desde o momento em que foram criados, ou que fomos criados, no caso, no átomo primitivo. A individualidade sempre existiu, desde o princípio, mas a distinção entre eles em relação aos comportamentos somente acontece no desabrochar de certo teor de consciência destes espíritos primitivos. E o terceiro item importante refere-se ao conceito de espírito, que alguns acreditam que seja somente para designar a alma humana, o que não é uma realidade. Vamos discutir o primeiro tópico. Dissemos por mais de uma oportunidade que o nosso espírito atingiu este estágio atual de humanidade depois de passar pelas fieiras da animalidade, como está lá no Livro dos Espíritos, né? O espírito foi criado simples e ignorante e evolui do átomo ao arcanjo, passando por todas as fases evolutivas, pelos mais diversos reinos da natureza, nos quais adquire a experiência para progredir cada vez mais e atingir a fase de humanidade. Esta fase de humanidade não é o último estágio de nossa evolução, mas simplesmente uma etapa intermediária, que prosseguirá ao infinito, isto é, a Deus ou à unidade. Quando o Espírito de verdade diz que os animais são seres que ainda estamos longe de conhecer na totalidade, significa que ainda não conhecemos o verdadeiro papel deles na nossa evolução, mesmo tendo passado aí mais de 155 anos, né, desde a publicação do Livro dos Espíritos. Mas estamos a caminho de conhecê-los. O segundo tópico, que fala da individualização, não diz respeito à alma de um animal, como a tal alma-grupo da teosofia. Pois, como afirmamos, a alma dos animais já é individualizada desde que foi criado como princípio inteligente. A alma de um animal não se tornará um indivíduo a partir de certo estágio durante tal fase, mas ocorre uma maior distinção entre os indivíduos, na qual alguns passam a agir não mais de forma repetitiva e instintiva. Quando alguns indivíduos animais agem de modos distintos uns dos outros, por vontade própria, eles se distinguem. Seria como se um grupo de crianças pequenas, que nem sabem andar, uma delas começasse a caminhar entre as outras. Esta que aprendeu a andar se destaca das demais, como ela já era um indivíduo. O que aconteceu foi que ela se destacou das demais por causa de um comportamento mais elaborado que das outras crianças.
O terceiro tópico, ou a definição de espírito. Neste item, algumas pessoas se confundem, crendo que somente os seres humanos possuem espírito e que somente os animais possuem, e não é ainda espírito. Mas logo como um pré-espírito, entre aspas. Alguns dizem que os animais não têm alma, mas somente o princípio inteligente. E lembre-se de que princípio inteligente é sinônimo de espírito, que também é sinônimo de alma. Outros dizem que somente porque os seres humanos possuem alma individualizada, os animais possuem uma alma coletiva ou alma grupo. Lembre-se de que alma grupo não é um conceito aceito pelo Espiritismo. Na verdade, os animais são dotados, como dissemos, várias vezes de almas, pois elas são os espíritos que se tornarão espíritos de seres humanos futuramente, como se lê no início do enunciado. Com certeza, já estivemos nas fases animais, como pode ser lido no próximo enunciado. Acreditar que Deus haja feito seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar de sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Vejam que de uma questão o Marcel destrinchou, e eu fico até sem palavras aqui, fico até sem jeito, né, de querer comentar alguma coisa, porque acho que o Marcel já disse tudo aqui. Né? Nós somos seres em evolução, somos seres que estamos progredindo e que temos alma. Ponto. Nós humanos e os nossos irmãos animais também. Como já falamos aqui em outras oportunidades, e o Marcel também lembrou aqui, alma é sinônimo de espírito, que é sinônimo de princípio inteligente. Ah, o animal é princípio inteligente? Tá. Se for melhor para diferenciar a alma de quem está na fase de animalidade para quem está na fase de humanidade, se for mais confortável a gente fazer essa distinção, animal tem princípio inteligente e o humano tem espírito, tudo bem. Mas que a gente saiba que todos nós somos espíritos e estamos evoluindo. E Deus ama a todas as suas criaturas. Deus não iria criar, como diz ali na questão do Livro dos Espíritos, seres para ficarem eternamente na ignorância, né, nas trevas da ignorância. E mesmo assim, né, a gente sabe que o animal não é totalmente ignorante. Ele pode não ter atingido o patamar evolutivo igual ao do humano. Mas a gente percebe comportamentos fantásticos, o que prova que eles estão, né, se destacando, né, como o próprio Marcel disse aqui. Né, sempre, para quem tem mais de um animal em casa, às vezes percebe que um às vezes é um pouquinho mais esperto que o outro, embora tenham sido criados juntos, sejam da mesma espécie, mas um às vezes é mais espertinho que o outro, porque todo mundo se destaca. No nosso meio humano, né, uma família, por exemplo, que tem vários irmãos, uma mãe que tem vários filhos, às vezes os irmãos, um se destaca mais do que o outro, e é natural, por uma série de questões. E os animais, com os animais acontece a mesma coisa também. Recomendo, né, para quem ficou, puxa, não ficou muito claro, leia com calma essa questão, pegue o livro, né, ou então assista novamente aqui a nossa leitura, porque essa é uma questão muito importante, a questão 607A, 607 e 607A do Livro dos Espíritos é uma questão muito importante e que traz muito esclarecimento para a gente que ama, que entende que os animais são seres em evolução. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado por estarem conosco mais uma vez. E semana que vem estaremos juntos de novo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.